Mas tá... esquecendo de admitir o povo aqui, a Fernanda, professora da aula, e eu batendo papo com o Guilherme. Oi! Bom dia, Fê! Bom dia, tudo bom? Bom dia, pessoal, todo mundo. Bom dia, Fê. Bom dia, tudo bom? Fê, baixei nada, né? O André baixou todos os seus vídeos e fotos e áudios numa pastinha que já está aberta aqui. Dessa vez vai dar tudo certo. Tá gravando essa reunião. Eu me empolguei um pouco, depois eu falei, nossa, acho que eu selecionei muito material aí, vamos ver como a gente vai dar conta do tempo. Não, você vai escolhendo, daqui a pouco eu vou me mutar também, todo mundo se muta, e aí você vai falando para mim, Ale, busca o vídeo, busca o áudio, eu vou botando, tá bom? Tá. Eu tentei entrar aqui no computador, porque aí eu conseguia ver todo mundo, mas não tá entrando. Então, eu vou continuar aqui pela tela do celular, porque fica tudo dividido, né? Fica separado aí, eu não consigo ver todo mundo, mas enfim. Tô achando que a internet hoje tá bem boa, vamos ver como é que se organiza. Tá. A gente tá gravando, a gente bateu um papinho aqui antes, tudo isso tá gravado. A gente vai aprender a editar no Zoom. Se a gente conseguir editar no Zoom, a gente vai editar para ficar a aula mais dinâmica para o bate-papo e tudo mais. Ah, legal. Não, gente, vocês assistam com o bate-papo no começo, que é a gente perguntando pro Guilherme, que está trabalhando no hospital, que é enfermeiro, esse querido, Cíntia, médica, falando bom dia para todo mundo. Bom dia. Nesse feriado, né, que é prolongado, né, que a gente está em casa. Olha só, já são 10h33, então eu vou me mutar, mas eu tô vendo todo mundo que quer entrar e vai entrando, Fê, você segue a aula, eu vou liberando as pessoas tranquilamente. Tá bom? Eu vou me mutar, gente, todo mundo se mute. Se alguém quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta para Fê, faz assim, e aí vocês abrem para conversar. Você consegue ver todo mundo, Ale, na sua tela? Tá, porque como eu não consigo ver todo mundo, aí pode ser que a pessoa levante a mão e eu não veja que ela tá com a mão levantada. Mas fica aí comigo ali, eu te falo que tem uma pergunta, eu faço assim, e aí eu me abro e falo com você. Eu acho que eu vou... Vocês estão me ouvindo bem ou vocês acham melhor eu pegar o fone? Tá ouvindo bem? Tá, então tá bom. Então vamos lá. Ouvindo bem. Tá Essa bom. é a Cássia, de Goiânia, querida, Valéria de Brasília. Prazer. Nicolau, nossa fotógrafa maravilhosa. Cíntia e Gui, médico, enfermeiros, guerreiros. Fernandinha, Viana, que trabalha comigo, da minha companhia, da minha escola, professora do estúdio, para quem não conhece, as meninas de fora. Fera, querida. E agora eu vou ficar quieta aqui, senão não paro de falar. Então vamos lá. Bom, primeiro eu acho que é legal falar, eu fiquei muito contente da Lê ter dado esse espaço para a gente ter uma aula teórica, porque eu acho que a teoria é muito importante quando a gente está em cena e muitas vezes no dia a dia, na nossa aula, a gente acaba, não é por uma questão de achar menos importante, mas por uma questão de tempo mesmo, a gente prioriza ir para a prática. Mas eu acho que todo o conteúdo, né, tudo que a gente recebe, acaba dando mais propriedade para a gente. Então, no flamenco é a mesma coisa. Quando a gente sabe da onde veio aquele baile, o que ele representa, qual que é a intenção daquele cante, quando a gente está em cena, isso tudo é ferramenta para que o nosso baile fique mais orgânico, mais natural e a gente possa viver e desfrutar, que a gente fala tanto. Teve... acho que foi no ano passado, no final do ano passado, uma turma minha, eu tinha dado um tango para essa turma, e aí tava super bonitinho, tudo redondinho, e elas falaram para mim, mas agora a gente faz cara do quê? E eu acho que essa questão não é o fazer cara, né? A gente tem que ter essa propriedade, o que eu tô sentindo, o que eu posso buscar dentro da minha história, e aí cada um tem a sua história, para poder levar isso para a cena. Tem muito a ver também com o que a Lê falou numas reuniões aí atrás, quem pôde participar, sobre esse contexto que a gente está vivendo hoje, da gente saber realmente aceitar as emoções que estão aqui fermentando dentro de cada um, se apropriar disso, amadurecer isso tudo e poder usar como levar para a cena
como um aliado nosso, né? Poder se conhecer mais e cada vez mais tornar o nosso baile mais verdadeiro, mais real, que é o que tanto emociona as pessoas. Então, acho que é muito legal a gente ter esse espaço para poder falar um pouquinho da teoria. Hoje a gente vai falar do tangos. O tangos é um dos 4 pilares do esquema musical flamenco. Tem um site muito legal, quem não conhece, que chama flamencopolis.com. É um site, é uma enciclopédia sobre flamenco, assim. Então tem muito conteúdo bacana lá sobre todos os palos possíveis, as famílias, os cantes, com muito exemplo de vídeo, de baile, principalmente de cante. Então é super legal ter essa referência aí como fonte de pesquisa. Lá no esquema musical do flamenco, a gente tem 4 pilares, que são os fandangos, são 4 famílias. Os fandangos, as soleás, as seguirijas e os tangos. Então, hoje a gente vai falar dos tangos, que é uma família muito importante, que faz parte aí de um desses 4 pilares. Para a gente começar, vamos fazer um panorama geral aqui do que a gente já sabe. Os tangos são bailes festeiros, né? É um palo muito vivo, muito alegre. Então, consequentemente, os movimentos, as vestimentas, o figurino também tem que demonstrar isso. Os movimentos do baile, eles têm uma certa graciosidade, é um baile muito sensual e, portanto, quando interpretado por mulheres, extremamente feminino. Então, isso é um panorama das características gerais. Então, para a gente entender um pouquinho da história, vamos voltar lá no passado. E aí eu acho que é legal, Ale, se você puder abrir, acho que é a imagem 1. É um esquema musical tangos, acho que é o nome do arquivo. Isso. Eu acho que se cada um quiser, quem estiver na tela do celular, consegue dar um zoom. Consegue dar um zoom para a gente focar melhor. Essa imagem é uma imagem lá que eu tirei do Flamencópolis, que já é um filtro, então, daquele esquema musical flamenco que eu falei, que tem os 4 pilares. Aqui a gente já deu um zoom na família dos tangos, em um desses pilares aí que a gente vai... É o pilar dos tangos que a gente vai falar hoje. No meio tem essa caixinha lilás, que está escrito tangos, isso. E na linha vertical, para cima, eu tenho lá tanguídeos, tango de Cádiz. Para cima eu tenho tango americano, na Espanha. E para cima eu tenho tango cubano. Então, a gente vai começar dessa primeira caixinha aí, do tango cubano. A origem dos tangos, e aí vocês vão me ouvir muito falar em padrão musical, em padrão rítmico, porque a classificação tangos veio no início de 1900, mais ou menos. A gente está aí um pouco antes disso, no meio do século XVIII. Então, na verdade, a gente está falando sobre a origem de um padrão musical que posteriormente deu origem aos tangos aos tangos flamencos que a gente conhece. Existem duas vertentes aí sobre a origem desse padrão musical. Uma delas muito mais forte, muito mais concreta, e uma um pouco mais frágil, vamos colocar assim. Eu vou pincelar as duas para vocês, mas óbvio que a gente vai acabar se aprofundando um pouco mais nessa que tem mais embasamento. A primeira delas, que é essa um pouco mais frágil, vamos colocar dessa forma, é que esse padrão musical que deu origem aos tangos, né, no futuro, um pouco mais para frente, dali, teria surgido na América e através das embarcações que saíam da América do Sul e tinham destino a Cádiz. Cádiz, nessa época, era tida como a capital americana na Espanha. Então, para a gente ter a dimensão da importância de Cádiz. E uma grande metrópole daquela época. Era uma cidade portuária, então era a porta de entrada de todas as novidades que vinham do Ocidente, principalmente. Então, essas embarcações iam para lá
chegavam em Cádiz e nesse contexto levaram esse padrão musical para Cádiz, que no futuro acabou se tornando o berço do tango. Hoje em dia a gente fala isso, assim, que Cádiz é a cidade que é o berço do tango. Alguns historiadores dizem que, de uma forma um pouco sutil, vamos colocar dessa forma, a fonte que surgiu de inspiração para a origem desse padrão musical, que no futuro se tornou o tango flamenco, teria servido também como a fonte de inspiração para os tangos argentinos. Isso não quer dizer que existe uma relação entre esses dois estilos, mas que, de alguma forma, em algum momento, indiretamente, eles estiveram conectados, porque beberam dessa mesma fonte. Essa é uma das versões. A outra versão que a gente vai se aprofundar, e que aí tem a ver com esse esqueminha dessa imagem que a Ale abriu para a gente, é que, na verdade, Cuba teria sido o local de origem desse padrão. A única divergência é que alguns historiadores dizem que foram os escravos cubanos e outros historiadores dizem que foram franceses fugidos do Haiti, que se refugiaram em Santiago, em Cuba, que deram origem a esse padrão. Isso nessa mesma época, meio do século XVIII. Conforme o tempo foi passando e esse padrão musical foi se encorpando e tomando força, ganhando corpo, ele se expandiu para Havana e de lá ganhou todo o Ocidente. Da mesma forma, as embarcações saíam da América com destino a Cádiz, que a gente falou lá, né, conhecida como a capital americana na Espanha, e carregaram com elas entre as negociações, as embarcações que levavam as exportações, insumos, matéria-prima, levaram esse padrão musical que se instalou inicialmente em Cádiz. Então, aí a gente tem esse primeiro quadradinho aí que explica o porquê do tango cubano, porque ele chega lá como um estilo musical vindo de Cuba, um padrão musical criado em Cuba. Depois, quando a gente desce para a segunda caixinha, ele tem ali tango americano, porque nessa época ele já tinha tomado a América, o Ocidente. Então, todas as embarcações que saíam daqui da América e iam para lá, carregavam esse padrão musical. E aí, ao lado direito, tem uma caixinha que está assim, tango de zarzuela. Zarzuela era todo tipo de interpretação artística cênica. Então, falada, cantada, instrumental, ou uma combinação de fala com cante, ou uma combinação dos três, fala, cante e instrumento. Então, quando ele chega em Cádiz, esse padrão musical, ele entra nessa categoria de zarzuela. O primeiro nome que ele recebe quando ele chega na Espanha é zarzuela. E aí essa zarzuela ela se divide em duas categorias. Toda vez que os cantes tinham letras mais românticas, que falavam sobre a relação de um homem e de uma mulher, um amor impossível, uma saudade, elas são chamadas de habaneras. H-A-B-A-N-E-R-A-S. Então, recebem o nome de habaneiras. Quando tem um tom mais humorístico, mais sarcástico, é o tangos. E é o que a gente conhece até hoje, né? As letras dos tangos sempre têm uma pitada de tiração de sarro, uma coisa meio sarcástica, né? Esse tom. Então, aí a gente vai afunilando mais né? A gente tem lá tango americano, zarzuela, a gente dividiu zarzuela em habaneiras e os tangos, e agora a gente vai seguir para a linha dos tangos. Quando esses tangos eles se enraizam em Cádiz, eles recebem o nome de tanguídeos. Aí tem uma curiosidade, assim, é legal, porque para quem já estudou um pouquinho de fandangos, existem os fandanguídeos,
que quando a gente fala, eu vou dançar um fandanguídio, é porque é um fandangos de Huelva, que é uma região também de Andalucia. E a mesma coisa acontece com os tangos. Quando a gente fala, eu vou dançar um tanguídio, é um tango de Cádiz. Então, é uma denominação que está diretamente ligada a uma região da Andalucia. No caso do tangos, é Cádiz. E aí, mais uma vez, isso reforça a importância dessa cidade, desse porto, que é o berço do nascimento do tangos. Depois, quando a gente desce mais uma caixinha e vai para a caixa central lá, tangos, a gente vem aqui para o lado direito e pode perceber a importância que esse pilar tem, porque ele que deu origem a vários outros estilos musicais. Então, a rumba, a farruca, garrotim, colombiana que tem uma relação com a guajira. E aí a gente tem uma setinha aqui, ó, que vai para tangos locais, que são os tangos locais por região. E aí essa caixinha se divide pelas regiões da Andalucia. Então, eu tenho ali Cádiz, Jerez, Triana, Sevilha, Málaga, Extremeños, né? Ele está falando, na verdade, dos tangos, mas seria Extremadura, se for a região. Eu tenho aí ainda os tangos de La Carlote, que aqui não está aí, mas a gente vai falar um pouquinho também. Então, a gente vai agora seguir nessa linha. Então, a gente chegou nos tangos, e aí agora a gente fez esse desmembramento para os tangos por região, que são as cidades ali não só cidades, né? Porque Extremadura, por exemplo, quando a gente chegar lá, a gente vai falar um pouquinho que é uma comunidade autônoma, né? Formada por 2 províncias. Agora, uma coisa que é legal também a gente saber, assim, também é mais uma curiosidade. Toda vez que a gente tiver falando sobre a etimologia da palavra, a gente tiver o sufixo ango, A-N-G-O, que a gente tem em tangos e a gente tem em fandangos também, isso quer dizer que existe uma raiz afro-americana. Então, independente da gente saber exatamente toda a história, se alguém te apresentar um palo que tenha esse sufixo no nome, um estilo musical, na verdade, porque aqui a gente está trabalhando em cima de um esquema musical, a gente sabe isso. A gente sabe que existe uma origem afro-cubana, tá? É mais uma curiosidade. Tem uma imagem, Ale, que eu mandei, Maninha de los Peines. Vamos abrir só para vocês verem, porque foi um nome muito importante. Na época, na verdade, quando a gente estava ali no tango de Zarzuela, antes de ser concretizado como tangos, existiu uma jovem que ficou muito conhecida por esse nome artístico, Ninha de los Peines, porque ela interpretava uma letra que falava assim: "Pena-te com mis peines, que mis peines son de açúcar. Quem com mis peines se pena, hasta los dedos se chupa." Então, o meu espanhol é bem ole. Mas, é o seguinte, o que ela fala? Se penteia aqui com os meus pentes, porque os meus pentes são de açúcar. Quem com os meus pentes se penteia, até os dedos se chupa, se lambe. Ela ficou famosa com essa interpretação dessa letra. Na época, ainda era considerada uma zarzuela. E aí, uni essa passagem do zarzuela para tangos, porque vocês veem que tem uma malícia, tem um tom humorístico ali. Então, a gente já começa a entender um pouquinho a passagem, né, da zarzuela para os tangos. E ela, obviamente, recebeu esse nome por causa dessa letra. Ninha de los Peines é a menina dos pentes. Acho que agora a gente pode voltar de novo lá naquele esqueminha. Isso aqui é como se fosse uma árvore genealógica, né? E esses esqueminhas, para quem quiser buscar na internet, tem vários, assim. Tem alguns mais concisos, outros mais detalhados. Então, agora a gente
vai lá para os tangos por região. A gente já falou, né, um pouquinho dos tanguídeos, que são os tangos de Cádiz. E aí a gente já está em 1900 e pouco, no início do século XIX. Então, aí o importante é a gente ter essa concepção, saber que a origem é uma origem afro-americana, que a porta de entrada foi Cádiz, então, portanto, Cádiz é até hoje o berço do tango, e que esse estilo ele é tão importante, essa família é um pilar tão importante que derivou para vários outros estilos musicais e também enraizou por toda a região da Andalucia. Depois a gente tem ali a caixinha verde que está escrito Jerez. Os tangos de Jerez, eles têm uma intimidade muito grande com os tangos de Cádiz, tá? E aí um dos nomes, tem um áudio aí, acho que um vídeo do YouTube a gente pode ouvir um pouquinho. Um dos grandes intérpretes chama El Niño de la Isla de San Fernando. Foi um artista muito jovem, ele acho que faleceu com 30 e poucos anos, 35, 38 anos, e foi ele que ajudou esse enraizamento em Cádiz e Jerez. Aí a gente já vai ver que existe um padrão musical já bem próximo do que a gente conhece hoje como tangos. Depois eu posso passar o link também lá no grupo. Desses três, é o que está embaixo à direita, o que tem um bigode. Esse é o... Isso, esse aí. Depois eu passo o link lá e a gente ouve um pouco mais. Então, ele foi um nome muito importante no início, né? Nesse comecinho, quando começou a se enraizar o tangozinho em Cádiz. Falando um pouquinho sobre as características gerais dos tangos de Cádiz, eles são tangos um pouco mais acelerados, com uma melodia rítmica um pouquinho mais rápida, tá? Cada um deles tem características individuais, mas a verdade é que a gente precisa ouvir muito, ouvir, para a gente poder afinar o ouvido a ponto de saber diferenciar as características de um e de outro. Obviamente que existem letras, os tangos de Triana, por exemplo, são tangos de tanto a gente ouvir, a gente vai se acostumando, e são tangos, os de Cádiz, os de Sevilha, Triana, são os que a gente está mais acostumado. Então, a gente ouve, já sabe que aquela letra, a gente decora, enfim, conhece um pouco melhor, já sabe de que região que é aquele tangos. Mas a verdade é que tudo, né? Não só falando de tangos, a gente precisa ouvir para criar essa familiaridade, para acostumar o ouvido e realmente ir entendendo ali as peculiaridades de cada um. Agora a gente vai falar sobre os tangos de Sevilha. Os tangos de Sevilha, a gente tem dois grandes intérpretes, que são o Camarón de la Isla. Só um minutinho, Fê, que a Claudinha quer falar com você. Peraí. Fala, Clau. Oi, amada. Oi. Ô, Fê, eu quero falar uma coisa
para corroborar e para ajudar também. Esse site que a gente sempre fala do Flamencópolis é do Faustino Nunes, né? Ele que monta esse site, que foi professor do Flavinho. E tanto o Flávio Rodrigues quanto o Yuri, eles falam que tem uma grande discussão entre eles, na verdade, porque os tangos de Triana e de Cádiz, na verdade, assim, não existe tangos de Triana. Todo tangos de Triana é um tango de Cádiz. E o que diferencia é por ser a letra, porque eles puxam para o bairro de Triana. Então, como você falou, a gente tem que aprender a ouvir, porque, na verdade, é todo um tango de Sevilha que você vai falar agora, mas que tem a letra, né, por bairrista de Triana, mas o tom, como você fala, o padrão musical é de um tango de Cádiz. Então, eles sempre falam isso, eu nunca entendo nada, mas é só para vocês corroborarem aí. Boa, Claudinha, sempre válido. Todas as observações são super bem-vindas. E tem uma coisa que às vezes as pessoas falam assim, nossa, aí os tais tangos del Titi, que as pessoas falam, de onde é? Que região é essa? Titi, na verdade, foi um cantaor. Ele faleceu, acho que em 2002, então a gente já está falando muito mais de uma atualidade, assim. E ele ficou muito... A gente fala tangos del Titi, mas na verdade são os tangos de Triana, que receberam esse codinome, vamos colocar assim, porque ele ficou muito famoso, ele ganhou muita visibilidade interpretando as letras dos tangos de Triana. Então não é que quando a gente fala... eu vou bailar um tango de Titi, é uma outra região, é uma outra subdivisão, não é isso. É, na verdade, um tango de Triana. E aí eu tava falando, então, bom, a gente já falou um pouquinho aqui do Titi, e aí eu tava falando do Camarón de la Isla, que é, assim, não só pro tango, mas um grande nome, né, de um cantaor, um artista muito importante no flamenco de uma forma geral. Inclusive, para quem não sabe, tem, ou pelo menos tinha, eu espero que eles não tenham tirado de catálogo. Para quem tem Netflix, tem uma série que chama Camarón Revolution. Eles misturaram aí o espanhol, colocaram um Revolution no fim para ficar meio americanoide isso. É uma série documental muito legal, assim. Então vale a pena poder assistir para ver a importância desse artista, conhecer um pouquinho mais sobre a história dele. É no Netflix. Vamos colocar um vídeo do YouTube, que é o do Titi. É esse quarto aqui. É esse aí. Vamos pôr para a gente ouvir ele. Olê! Adoro, gente! Esse vídeo é um vídeo do YouTube, tem imagem, é ele cantando e dançando, e aí eu acho muito legal assistir, porque já tem muito a cara dos tangos. Claro que a gente já está falando de uma época muito mais atual, então já era realmente tangos consolidado, mas mostra essa coisa da festa, da brincadeira, da tiração de sarro. Ele é um cantor, mas ele baila nesse vídeo, então vale a pena assistir, depois eu mando lá no grupo também. Deu para ouvir mais ou menos esse? Vou botar um pouquinho mais, peraí. Ale!
eu não consegui pegar a primeira letra, mas ele cantou uma letra que é muito conhecida, da Costureira. É uma letra que logo que você ouve, assim, já é muito familiar. A gente já consegue fazer essa associação com tangos de Triana ou de Sevilha, né? Enfim, ou tangos de Titi também, né? A gente viu aí no vídeo ele interpretando. E é uma letra que reforça essa coisa do tom, do humor, da brincadeira. Ela fala, essa letra fala que a prima dele... Oi? Quem é? Eu tenho uma primita que é uma linda caloteira. Você manda ser um vestido e não paga a costureira. Então é isso. Ele tem um primo que é uma linda caloteira. Essa prima mandou fazer um vestido e não pagou a costureira. E aí depois no fim fala, e o relógio marca as horas e os minutos do calote que ela deu, alguma coisa assim. Ou seja, então só reforça essa coisa do humor, da brincadeira, do baile festivo, da tiração de sarro, do sarcasmo. E essa é uma letra que ele cantou, que é muito... Essa é muito característica do Titi. Essa outra que eu falei antes da escaleira, que eu não sei, quem conseguiu ver o videozinho da minha aula de tangos, eu peguei essa letra da escaleira, fala, já viene bajando por la escalera. Aí fala pimenta, tomate, damasco e brevas, que eu não sei o que é. Se alguém souber o que é, eu adoraria saber, porque eu já procurei muito e eu não sei o que significa. E aí fala... Me diga que motivo eu te dei para você jogar as minhas roupas na rua como se eu fosse um ladrão desonesto. Então, as letras não têm uma profundidade, são letras divertidas, mais corriqueiras, talvez, e com esse tom de tiração de sarro. Então, esse a gente fez deu uma passagem aí pelos tangos de Triana. Os tangos de Triana, todos os tangos, eles têm um andamento médio para rápido. Os tangos de Triana, eles têm essa pegada bem aceleradinha, assim. Então, isso fica muito claro nesse vídeo do Titi cantando. Mas é legal sempre... Eu tô aqui jogando alguns exemplos para vocês, depois eu tenho outros que eu posso pôr lá no... Alguém quer falar? Brevas é figos, Fê. Boa, Clau! Então ele fala... Já vem barrando por la escalera. Pimenta. Tomate, pimenta, orejone, que é damasco, e breva, que é figo. Então, ou seja, também não tem uma coisa muito a ver com a outra, assim, não tem essa complexidade, não tem uma profundidade na letra. Eu estava falando isso, que eu posso jogar lá depois no grupo os links dos vídeos originais para vocês verem as imagens também, mas dá para pesquisar o quanto vocês quiserem, assim, dá para aprofundar. Vou estudar agora, quero saber mais sobre tangos de Cádiz, de Sevilha, de Granada, e pesquisar e ouvir. Depois disso, a gente vai passar para a família, eu não sei lá no quadro qual que é, acho que é Granada. Os tangos de Granada, no padrão musical, eles têm uma influência muito grande de Moura. Isso a gente consegue perceber também um pouquinho. E tem uma artista muito famosa também, mais da atualidade, que ficou muito conhecida por interpretar os tangos de Granada, que é a Estrella Morente. O que a gente consegue perceber aqui comparativamente, assim, como
com relação ao tangos de Triana, que foi o que a gente ouviu antes, né? O áudio do Tite cantando. Como o tangos de Granada, ele é mais manso, ele é mais pesado, assim, dá essa sensação mais densa, sabe? O tangos de Tite é uma coisa mais pegada, mais acelerada, mais viva, aí falando realmente na levada do tangos, né? O tipo de toque da guitarra. O de Granada, ele é mais redondinho, assim, tem um peso, uma densidade no ar. Isso fica bem claro com ela cantando. Então, tem essa diferença, assim, que a gente consegue já perceber comparando um com o outro. Depois disso, a gente vai falar de um tangos que não está nessa tabelinha aí do Flamencópolis, que chama Tangos de la Carlótica, o Carlótica, eu não sei como se pronuncia, tá? Na verdade, é um tangos da região também, que ficou muito famoso. Carlótica era a mãe de um cantaor que chamava Gabriel Moreno. E aí, portanto, também criou-se ali uma raiz para os tangos. E ele recebeu esse nome por causa desse cantaor que ficou muito famoso em homenagem à mãe dele. Então, esses são os tangos de la Carlótica. Eu coloquei aqui, ó, só para vocês tentarem entender onde fica. É em Jaén, essa região. É uma província que fica ao sul da Cidade Real, ao norte de Granada, e aí a gente tem Albacete de um lado e Córdoba do outro. É uma regiãozinha ali, Jaén, tá? Quem quiser pesquisar um pouquinho mais. Depois a gente vai para os tangos extremenhos, que são os tangos da região de Extremadura, da Espanha, que é uma comunidade autônoma formada por... Deixa eu mudar para cá, aqui. Formada por duas províncias, Badajoz e Cáceres. Lá teve um artista que foi, na verdade, dois, que foram responsáveis por levar os tangos para fora da Andalucia, que levaram os tangos para Madrid. O nome dele é Porrima de Badajoz e o outro Ramon el Português. Esses dois artistas tiveram essa notoriedade em função disso, assim, eram grandes intérpretes de tangos da região de Extremadura e fizeram o tangos difundir por outras regiões da Espanha, saindo de Andalucia. Depois a gente vai para os tangos de Málaga, que tem uma familiaridade. Muitas pessoas falam que os tangos de Málaga, os historiadores, são uma extensão dos tangos de Granada. Então, eles são muito parecidos, assim, tanto no toque quanto na forma de interpretar as letras. Então, eles têm uma familiaridade. E aí eu vou falar aqui, ó, dois nomes para vocês, se vocês quiserem anotar. El Pitayo e La Repompa. Esses foram dois artistas muito importantes que difundiram os tangos dessa região, tá bom? Agora, então, a gente fez um parecer aí, um resuminho bem sucinto, passando por todos os tangos das regiões ali de Andalucia. Agora vamos falar um pouquinho do compasso. O compasso do tangos é um compasso de 4 tempos, sendo que o acento forte é sempre o 1. Então, a gente acentua o 1 no pé, quando a gente está palmeando, 1, e aí nos outros 3 a gente palmeia na mão. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É um compasso de 4 tempos, binário, por quê? Porque normalmente, ele tem 4 tempos, mas a gente pode acentuar o 3. Então, como o tangos é um baile rápido, geralmente quem palmeia para tangos acentua forte o 1 e o 3. Isso para não perder a levada e, obviamente, ajudar o bailarino que está ali em cena e para dar um pouco mais de cadência, que é essa levada do tangos. Ah, pá, 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 que ele não é
pá, 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 ele não é seco dessa forma. Ele tem esse aire, essa levada. Então, é muito comum a gente acentuar o 1 e o 3 como os tempos fortes, e o 2, o 3 e o 4 só na palma. O cierre do compá por tangos é no 3, então quando a gente quer fechar, a gente vai fazer um remate, encerrar uma chamada, a gente sempre conclui no 3. A gente acentua forte o 2 e o 3 é o último tempo daquela movimentação, se a gente já está falando em baile. Agora, por que a gente fala assim, o compá é por 4, mas a gente conta de 8 em 8, ou 2 compassos de 8, porque isso tem uma relação com o verso melódico da letra. Então, se a gente pegar lá aquela letrinha de Triana que eu usei na minha aula, que fala Já viene bajando por la escalera, e aí vem o respiro, certo? Essa frase, esse verso, tem 4 compassos de 4 tempos. Então, é por isso que o verso melódico sempre, a frase melódica respeita 2 compassos de 4 e 2 compassos de 4. A gente nunca vai usar um compasso de 4 e parar, porque o compasso de 4 é por 4 tempos. A gente tem que respeitar essa frase melódica do cante. Um exercício muito legal, o solo compá, se você colocar lá no Spotify, eu acho que tem no YouTube também, solo compá por tangos. Pega o mais lento que tiver, ele é super claro, porque ele é palma e carrom e mais nada. Depois as outras versões, conforme vai aumentando o andamento, entra a guitarra, entra tacom, sapateado e tal. Você consegue perceber a mudança de 2 compassos e depois mais 2. Então, é como se fechasse essa rodinha de 4 compassos, que respeitam aí essa frase melódica da letra. Ele faz o fim dos primeiros 2 compassos, ele faz o cierre de um jeito, e depois os outros 2 compassos, ele faz o cierre de um outro jeito, na palma. Então, é um bom exercício para a gente treinar o ouvido, para a gente se familiarizar com esse compá, tá bom? Agora, o que a gente vai falar um pouquinho, entrar nessa história do baile, que é o que interessa para a gente. Então, a gente já sabe como é o compá, a gente já sabe que existem aí várias possibilidades de cante para a gente bailar, e agora a gente como bailaor, o que a gente tem que interpretar quando a gente está em cena? Na verdade, a gente tem que simplesmente seguir sentindo o que isso é transmitido. Então, isso para qualquer palo, né? Para qualquer baile que você estiver interpretando. Se é um baile triste, você não vai chegar lá com um sorriso no rosto e vice-versa. Então, o tango, se a gente já sabe, que por características gerais, que ele é um palo festivo, vivo, alegre, as letras têm um toque de humor. Então, nosso baile tem que traduzir isso. Eu posso colocar, né, a gente sabe também que é um baile bem feminino, então as mulheres podem abusar um pouco isso. Tanto é que as marcações que a gente usa nas letras tem muito quadril, tem uma munheca com mais dedilhado, não é uma munheca tão sequinha, tão dura. Então, isso tudo, na verdade, é um grande conglomerado, assim. As coisas têm que se conversar. Né? Seria muito estranho se eu estivesse ouvindo um cante por tangos e estiver lá super introspectiva, não casa. Então, a gente tem que seguir essa mesma linha. Essa é uma bailaora chamada La Lupe, nome artístico, né? Ela baila muito por tangos, assim. E aí eu achei essa foto muito legal para a gente usar aqui como uma referência, porque, primeiro, as cores, que são super vivas, as flores no cabelo dela, então, essa possibilidade de a gente colocar a flor aqui mais em cima. E eu queria destacar, eu acho que, não sei se dá para ver, depois tem uma outra imagem, que ela tá com um avental. Isso, esse avental aí. O avental tem uma simbologia muito forte nos tangos.
E durante muito tempo também ele ficou esquecido por, acho que, não sei, acho que uma questão, não sei se política, de princípios, e agora ele está voltando nos bailes as mulheres, né, as bailadoras espanholas estão voltando a usar esse acessório que tem muita força. O avental é uma simbologia, as mulheres que iam para o Porto, para lá, para Cádiz, né, onde chegou esse padrão musical que se tornou o tangos, para simplesmente lavar roupa. Então, elas se reuniam ali no Porto com um avental de casa, obviamente não era um avental lindo como esse, e agachavam ali umas, né, do lado da outra ali, para lavar o balde de roupa que tinha juntado, acumulado em casa, e falar sobre o dia a dia, e comentar, e conversar, e falar sobre a prima caloteira, que mandou fazer um vestido e aí não pagou a costureira. Então, é isso, assim, o tangos tem essa simbologia para o baile feminino, de resgatar um pouco da história, da origem do tangos, dessa mulher que ia lá pro Porto para lavar roupa. E aí, óbvio que aqui, né, esse avental em espanhol é adental, para quem quiser pesquisar mais imagem. É um avental lindíssimo, né? Ele tem renda, ele tem vários tipos de tecido e tal. Então, é realmente um simbolismo, assim. Ninguém que vai se apresentar, vai entrar em cena, vai com um avental propriamente dito. É só uma simbologia. E algumas bailadoras não usam por opção, porque não gostam, não querem, ou enfim, por que quer que seja. Então é isso, tem muitas bailadoras que optam por não usar, muitas bailadoras que sempre usaram e bailadoras que não usaram e hoje estão voltando a usar e que, enfim, é um resgate aí também, uma parte da história. Agora, e a figura do homem? O homem pode dançar por tangos? Pode tranquilamente dançar por tangos. Assim como a farruca era um baile interpretado por homens e hoje todo mundo dança de calça, de saia, de vestido, o tangos entra nessa mesma linha, assim. Então, os homens podem dançar por tangos, não existe nenhuma questão em volta disso. Obviamente que o avental é uma simbologia, um item que é adicionado ao baile feminino. A gente dificilmente vai ver um homem, mas também não vou falar nunca, porque, né, a gente nunca sabe. Também poderia... O Manuel Linhan fez um espetáculo maravilhoso, acho que são 5 ou 6 bailadores, todos travestidos de mulheres incríveis, bailando. Ele dança com bata como ninguém, usa mantom como, né, assim, então não existe uma regra, não existe um certo e errado. Estou falando aqui de uma tradição só. Então, eu acho que essa foto representa bem essa coisa do alegre, do festivo, do vivo, do alto astral, que é o tangos. Eu acho que é legal a gente assistir um vídeo, pelo menos um trechinho, de um tangos sendo dançado em teatro e um de tablado. Porque qual é a diferença? O tangos pode ser, sim, um baile com começo, meio e fim. Com chamada, letra, escobija, falseta, subida, cierre, uma coletilla para sair, enfim. Ele pode ser um baile completo, de começo, meio e fim. Mas ele pode também ser só uma patada. Então, quando a gente vê um vídeo de tablado, é mais comum a gente assistir ele como... assistir o tango sendo interpretado como uma patadinha ou então como um final de um outro baile, o que é muito comum. Porque o baile, ele conta uma história. Então, ele começa aqui e ele vai fervendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí, a gente tem a possibilidade de fazer um câmbio. Então, se eu estou dançando, por exemplo, por colombianas ou por um 500, que é um baile mais denso, mais introspectivo, eu posso fazer um câmbio para tangos para terminar o meu baile lá em cima, com um astral, com um final mais forte, mais potente. Então, esta é uma possibilidade. Ou eu posso simplesmente, como a gente vai ver, tem um vídeo da Patrícia Guerreiro, de 2016, de um concurso, que ela dança por tangos do começo ao fim, assim. Então,
existe essa possibilidade também. E existe essa terceira possibilidade, que é mais comum para tablado, da gente fazer uma patadinha. A gente entra, chama, dança uma letrinha e sai. Que é mais ou menos como se fosse o esquema ali da ruerga de buleria. Você pode fazer essa troca. Um entra, dança, sai. Pode ter se a gente está dançando num grupo, nada tem uma regra, assim, nada tem um certo e errado. Se a gente está dançando no grupo, um grupo entra, ou uma pessoa entra e dança, sai, outra entra e dança, depois entra todo mundo, dança uma escovija junto. Então, existe essa flexibilidade na montagem do baile. Vamos ver um pedacinho que seja desse vídeo da Patrícia Guerreiro, Ale? Esse link lá também, porque esse baile dela é maravilhoso, mas é super longo, acho que ele tem 13 minutos, se eu não me engano. Tem um vídeo que eu mandei do Miguel Poveda, que é Tangos de Triana. Vente conmigo y haremos. Vente conmigo y haremos una casita en el campo y en ella nos meteremos. Una casita en el campo y en ella nos meteremos. La guitarrina, ya la guitarrina. Su padre le va a comprar y que para la feria un mantón de lina. Su padre le va a comprar y que para la feria un mantón de lina.
pelotera. Se manda a hacer un vestido y no le paga la costurera. Un reloj marcado, y un reloj marcado con la hora y los minutos del marpaguito que tú me has dado. Al pasar por la campana, lo primero que se ve, un guardia tocando un pito y en la manita un papel. Dame 2 pesetas, no me da la gana. cógeme del brazo. Vamos pa' Triana, ay qué rica está la gamba, Mariloli, Marianda. Ay qué rica está la gamba, Mariloli, Marianda. Aire con aire, tu marido la era, yo con el fraile. Tu marido la era, yo con el fraile. Essa bailaora que vai aparecer agora é a mesma da foto, do avental. Y ahora sí que no paso yo. Por debajo de tu balcón no se vaya de frente, que a mí me pasé a San de Dios. Si tú quieres bailar la rumba con la banda atrás, con la banda atrás. Si quieres saber, si quieres saber los pasos que doy, los pasos que doy, vente detrás de mí ya triao, la voy ya triao. Lo quita y yo lo pongo, tú lo quitas y yo lo pongo, un cartel por la esquina. Ya al pasar por la calle El Amparo, una vieja a mí me llamó. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Tijera con mambo culatón y el amorado se le ha afilado, que afila cuchillo, que afila navaja, te traigo la tira del amorado. A mi Lupi le gusta la papa con la rota, rota, todo roto, todo roto, todo roto, todo roto, Gente, é pra morrer de amor. É, não é? Ai, eu amo tango, gente. Demais esse vídeo, eu gosto muito.
Bom, aí a gente conseguiu já perceber, primeiro que ele é os dois, né? Não tem, né, dispensa comentários, essa dupla, mas a gente já percebe, esses são tangos de Triana. Ele cantou, inclusive, a Ale pontuou na hora que ele começou a interpretar a letra lá da caloteira, da costureira. Tem outra pegada, então fica muito claro, assim, as diferenças, né? Claro, lembrando que a gente tem que sempre acostumar a ouvir eternamente. É um exercício que a gente vai fazer para sempre. Vamos ver um último vídeo, depois eu mando os outros lá, porque tem um da Alberedia e tem um da Belém Lopes, que pelo menos é de tablado. Só para a gente encerrar. Porque o primeiro que a gente viu da Patrícia era um tango com começo, meio e fim. Era um baile com estrutura completa, assim. Apesar da gente não ter visto inteiro, depois eu mando para vocês assistirem com mais calma. Esse aqui foram várias patadinhas ali, mostrou muito esse lado da brincadeira, né, entre os dois ali, as movimentações. Você não precisa necessariamente ter uma super chamada, um super remate para interpretar uma letra de tangos. O legal é você entender o contexto dali, da situação, e combinar a movimentação e a interpretação com o que está sendo cantado, com a letra, isso é o da Belém Lopes, que é maravilhosa também. E é um tablado. Eu acho que esse vídeo é um câmbio de um baile, ele não está inteiro, ele já acho que entra no tangos. Mas eu imagino que ela tenha dançado alguma outra coisa e aí ela fez um câmbio para tangos e ela faz esse final aí. Vamos assistir. Esse é um tangos de Cátia, a interpretação que ela fez de cante ali. Esse vídeo ele vai mais além, depois entra esse rapazinho que está sentado lá no fundo na cadeira, à direita, ele chama Yuri, eu acho, se eu não me engano. Mas eu mando lá também para vocês poderem assistir isso tudo com calma. Alguém tem uma pergunta, alguma coisa para falar? Acho que estamos chegando ao deixa eu ver. 11h50. Desculpa aí, gente. Uma coisinha que eu quero acrescentar, que eu amo na aula da Fê, é quando o Juan Virgílio veio para o Brasil, não sei se foi quando ele veio, quando eu estudei com ele, que ele disse que nessa época, quando os tangos, quando a Fê falou que os tangos foram chamados de tangos americanos, ele mostrou uma nota do jornal falando assim: estão proibidos esses tangos de negros americanos por serem considerados obscenos. Gente! Na Espanha, que as pessoas dancem e interpretem este tangos obsceno. Porque vocês viram a quantidade de cadeira que é a herança mais real do que a gente vê da coisa do negro.
do negro americano. Eu amei isso quando eu vi. É só uma demais mesmo. Que coisas vieram da América. Lindinha, amei sua aula. Que bom! Obrigada, Lê. E é isso, muito prazer. Eu não tinha me apresentado, realmente comecei, já engatei uma primeira, já comecei falando. E vou aproveitar aqui para falar que se vocês quiserem dúvidas, outras coisas, quiserem dicas de mais materiais, vocês podem me pedir, a gente vai trocando. É sempre legal isso. E vamos nos encontrar, porque é muito divertido.